O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o poder da palavra. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo 4, verso 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Mas afinal, o que é palavra? Como diz a nossa querida professora Andréia. Palavra é uma manifestação verbal ou escrita formada por um grupo de fonemas com uma significação. Palavra é um grupo de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma grafia, formada por uma reunião de letras que, quando agrupadas, formam frases. Por exemplo, quando dizemos dar a palavra, tem 2 acepções: permitir que alguém fale ou garantir a realização de um compromisso. Palavra de honra, promessa que se faz, dando como garantia a própria honra. Mas qual é o poder e a importância da palavra? As palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, assim como decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Dependendo do que e de como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. E a palavra de Deus? Qual o significado? Qual é o propósito da palavra de Deus? Essencialmente, a palavra de Deus é a revelação de Deus para a humanidade. É quando o verbo se manifesta à criatura. E podemos contemplar e conhecer nosso Criador na sua essência. Mas isso só pode ser discernido de maneira espiritual. O intelectual tem que ser apenas uma ferramenta para que você, através da escritura, contida dentro do livro Bíblia, na leitura e na oração constante, no processo de santificação, onde o teu espírito não tem mais divisão, atualmente não está mais te condenando em nada. Portanto, atualmente não é mais campo de batalha de coisas que te cobravam, de que te faziam se sentir culpado. Tudo isso já é passado. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É nessa purificação, nesse processo de mudança de mente que você vai tendo intimidade com o texto e você começa a discernir a palavra de Deus. Veja que Paulo fala a Timóteo na sua 2ª carta no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Observe que dentro do livro Bíblia, irmãos, tem um compêndio, um ensinamento que é possível você discernir tudo e não ser discernido por ninguém, porque você vai entender na essência o mundo espiritual, mesmo não estando lá. Você está nessa carne, nesse corpo corruptível, mas você, como criatura, ainda que estando nesse vaso de barro, por inspiração do Espírito Santo, você vai discernir as coisas espirituais e vai começar a entender qual o propósito da vinda de Cristo aqui na terra, qual o propósito de ter deixado o seu evangelho, para que nós, nesse processo de peregrinação, nos aperfeiçoemos, cada vez mais nos aproximando na estatura de varão perfeito como é o nosso Deus, para que através desse processo nós venhamos amadurecer e, semelhantes a Ele, possamos ser ferramentas para edificar a vida de muitos outros que também, como nós, já tivemos no passado. Muitos ainda têm necessidade de conhecer esse evangelho. Veja o que Pedro fala, o apóstolo, na sua 2ª carta no capítulo 1, versos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, que no caso a profecia no sentido de ensino, tá, irmãos? Não apenas no ensino de anunciar, de revelar. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui começa a revelação do que Deus quer falar para a sua igreja esta noite. Quando você começa a se dedicar à leitura da palavra e entender o texto, não é apenas um conhecimento, irmãos, como aquele tempo chato de escola que você era obrigado a estudar porque tinha, senão não passava final de ano. E muitas vezes a gente colava e fazia tantas bobagens, mas Deus quer que nós amadureçamos, porque não dá mais para perder tempo, não dá para ser mais menino na fé. As crianças devem se aproximar de Deus, como está o Juninho aqui hoje. Isso sim, porque o próprio Espírito Santo vai falar ao coraçãozinho dele na pedagogia, na didática que ele compreende. Mas para nós, todavia, adultos, precisamos ter uma maturidade de entender esse mistério, que qualquer revelação
informação que vinha sendo manipulada numa construção teológica, numa manipulação, como muitos lobos fazem, muitas vezes acaba roubando essa semente frutífera do coração daqueles que ouvem. E as pessoas não conseguem se aprofundar no conhecimento de Deus, porque só através da palavra que você pode verdadeiramente conhecer o teu Deus. Portanto, a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versos 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia, ela pode ser de interpretação humana, ela tem que estar baseada naquilo que Jesus quer que nós ensinemos. E esse é o compromisso do cordão, passar para você não uma construção teológica, não uma construção que possa distorcer aquilo que Jesus quer falar para você essa noite, mas você ter a plenitude de, ao entender aquele texto, vivendo aquela realidade, aquilo transforma a tua vida. Você deixa de ser apenas um leitor da palavra por ler. Eu li a Bíblia hoje, mas e daí? Entendeu alguma coisa? Não, pastor, eu li e não entendi nada. Então aquilo não agregou em nada. É por isso que é importante, irmão, você ter essa direção. Nós estamos aqui para te ajudar nessa compreensão, como nós também tivemos pessoas no começo da nossa caminhada que nos ajudaram, para que nós tivéssemos esse discernimento e essa autonomia, como nós queremos que você também tenha. Quando Deus fala, Ele se revela a nós. Jesus foi a maior revelação de Deus, porque Ele era Deus, se apresentando em forma humana. As palavras de Jesus eram palavras de Deus, e tudo que Ele fazia era pelo poder de Deus. Entendamos que quando a gente fala da palavra de Deus, que ela foi trazida por Jesus Cristo, Ele foi o próprio Verbo encarnado, a palavra que se fez carne aqui. Ele não veio de livre e espontânea vontade. O Pai o enviou, para que através da vinda dEle, nós pudéssemos ter acesso ao Pai, através da palavra. Por isso que a igreja hoje, ela é beneficiada pelo Evangelho, porque através de Jesus Cristo como único mediador, nós podemos ter acesso ao trono de Deus. Por exemplo, ali no Evangelho de João, no capítulo 14, versos de 9 a 11, quando Jesus responde a um dos discípulos: você me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das suas obras. É incrível, irmãos, como Deus já encarnado através de Jesus Cristo tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem a mesma dificuldade que nós do Cordão temos hoje. Se vocês não estão entendendo o que a gente está pregando aqui, ou se vocês não querem nem assistir aos vídeos que a gente está colocando no nosso canal do YouTube, pelo menos vejam o nosso testemunho, vejam as obras de Deus na nossa vida. Mas pelo amor de Deus, prestem atenção no que está acontecendo. Nós não estamos brincando de ser evangélicos, e Jesus naquele tempo já falava assim com a sua igreja. Pô, Felipe, você não está vendo as obras que eu estou fazendo? E depois de ressuscitado, irmãos, esse Jesus ele se planificou em poder, em autoridade. Veja o que acontece em Mateus 28, após a sua ressurreição, no versículo 18, quando ele diz para toda a sua igreja: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a partir de então, nós temos a compreensão lá do Gênesis, quando você começa a entender o Novo Testamento, o processo de Jesus na vida da igreja. Você se volta para o Antigo Testamento, como no caso, o texto do capítulo 1, versículo 3, quando disse Deus: haja luz e houve luz. Tão somente pelo poder da palavra, Deus trouxe à existência aquilo que não existia. Para vocês verem como a palavra de Deus é poderosa, irmãos. O salmista no capítulo 33, verso 6, ele fala: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Entenda que o próprio Deus, mediante a palavra dele mesmo, ele criou tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que veio trazer existência foi feito pela palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, nos diz que pela fé entendemos, só pela fé. Não adianta tu usar o teu psique, a tua mente não vai entender. Mas eu vou fazer psicologia, pedagogia, teologia, as tuas dias não vão te ajudar em absolutamente nada, porque é por fé que tu entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito com o que é visível. Olha essa loucura. Como é que você pode entender pela mente racional que tudo que existe foi feito através de algo invisível, mas é real? É tão real quanto a nossa existência. É tão real quanto o fato de, embora distantes aqui via internet, nós estamos falando e você está nos ouvindo. Essa existência que Deus traz do invisível é que faz com que esse poder, através da sua palavra, nos aperfeiçoe como criaturas e possamos viver algo diferente. Esse poder, através das nossas vidas, faz com que nós nos iluminemos e iluminemos a outros. Veja o que o salmista fala no Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que tremendo isso, irmãos. O mesmo salmista no Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Portanto, aonde tiver mentira, aonde você vê um pseudo-evangelho, aonde você vê uma doutrina anátema, esqueça, não é a palavra de Deus, porque a essência da palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
libertará. Não é qualquer texto, não é qualquer escritura. Tem que ser a palavra de Deus contida na escritura. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 3, nos diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Portanto, tudo que for visível tem uma origem espiritual, ainda que a nossa psique, a nossa mente não consiga compreender. Portanto, guarda tão somente a palavra no teu coração, mesmo não compreendendo, como fala o salmista no Salmo 119:11. Guarda, porque ao guardar a palavra no teu coração, você vai andar sempre nos retos caminhos do Senhor e não vai pecar. Por isso que o salmista fala: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, guardar a palavra no coração também não se trata de ter que decorar o texto, irmãos. Não é decorar a escritura, ficar lendo Bíblia que nem doido, que nem maluco, querendo decorar um texto. Absolutamente não é isso. Muitas vezes a gente não sabe nem onde é que está o texto, mas a gente sabe que está na Bíblia, e sabe que foi Jesus que disse. Quando nós temos esse entendimento para poder discernir a palavra da escritura, você começa a verdadeiramente viver esse poder que vai te aperfeiçoando como criatura aqui na terra. Mateus capítulo 4, verso 4 diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto foi escrito lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, versículo 3. E aqui Jesus fala claramente, naquela discussão que ele teve com Satanás, por mais que ele fosse tentado a trazer existência, transformar pedra em pão e tantas outras coisas que o diabo o oprimiu naquele deserto, e muitas vezes nós também como igreja somos oprimidos, por maiores que sejam as ofertas que muitas vezes nos vêm, que nos desviam do caminho de Deus, muitas vezes propostas que fazem com que nós nos afastemos da palavra de Deus. Deus, todavia, faz com que nós não saiamos da presença dele. Mas para isso, é necessário que nós nos alimentemos dessa palavra. Porque uma vez cheios dessa palavra, nós não vamos nos deixar sucumbir através de tentações. E quando nós entendemos esse poder, descrito em João no capítulo 1, verso 1, que no princípio era o verbo, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Não tenta entender com a tua mente quando você lê o Evangelho de João no capítulo 1, onde começa toda a descrição de que o Cristo já havia sido imolado muito antes da fundação do mundo. Não tenta entender, porque tu vai ficar maluco. Nós também não compreendemos, são coisas espirituais, e é o máximo que a gente pode compreender, que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, se você se predispõe a estudar a palavra tentando entender com a tua mente, você não vai conseguir, você vai perder tempo, irmão. Apenas medite nisso, apenas creia nisso. Assim como João também no capítulo 1, verso 14, ele fala: aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, o Cristo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Coisa tremenda isso, que o evangelista João está contando nessa passagem um testemunho de que ele viu com seus próprios olhos o verbo encarnado, irmãos. Assim como nós contamos muitas vezes testemunhos, as pessoas ficam zombando: ah, isso não aconteceu nada, foi coisa da cabeça dele. Ah, isso aí aconteceu porque tinha que acontecer, era a circunstância da vida. Mas as pessoas não entendem que as coisas espirituais só são compreendidas quando nós mergulhamos nessa verdade. O profeta Malaquias no capítulo 3, verso 2, ele dizia: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. A palavra que nos lava, que nos limpa. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, eu vou estar explicando para vocês. Mas ele habitou em tabernáculo. Quando fizeram aquele templo, aquilo já era um presságio, um prenúncio daquilo que aconteceria no Novo Testemunho, no Novo Testamento, quando Jesus viria encarnado, que ele mesmo, filho amado, viria para transformar a humanidade. Então, irmãos, esses testemunhos a gente ficaria a noite inteira contando o que Deus já fez através da sua palavra. Mesmo antes de eu conhecer o livro Bíblia, mesmo antes de eu mergulhar nessa maravilha que é o conhecimento da palavra, eu comecei a ter muitos testemunhos, e através dos testemunhos eles me catapultaram para a palavra. Eu lembro quando eu passei por uma pressão muito grande ali em São Paulo, sem dinheiro, recém-convertido, meu coração não tinha mais desejo algum de cantar no mundo. Eu conto isso no meu vídeo de testemunho, e ali Deus falou claramente para eu buscar a palavra. Eu abri o livro Bíblia aleatoriamente, abri, estava lá em capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que tu queres, que tu estás precisando, eu vou acrescentar. Eram contas que eu estava pendente, eu não fazia mais shows, e portanto estavam acumulando. E naquele dia Deus fez com que aparecesse um show que cobrisse praticamente 2 meses. 2 meses, irmão. Pagou, ainda sobrou para 2 meses. Tudo aquilo que eu pude ganhar naquela noite, para você ver como esse Deus é um Deus que supre, é um Deus que sustenta, quando nós nos colocamos à dispensação dele. Há pessoas que não entendem isso. Há pessoas que acham que tão somente por ser cristão ou por frequentar uma igreja, e eu procuro sempre ensinar isso aos irmãos aqui do Bordão: não pensem vocês que porque vocês estão agremiados conosco,
participam até da ceia conosco, mas se vocês não tiverem uma vida no altar, uma vida pessoal, no dia a dia de vocês, na leitura da palavra, buscando se alimentar, buscando conhecer, infelizmente são poucos irmãos que querem conhecer a palavra, são poucos irmãos que querem conhecer verdadeiramente esse Deus, porque esses poucos começam a ter experiências mais profundas, mas também serão provados, serão experienciados, serão experimentados, e eu passei por esse processo, eu pude sentir, eu pude viver aquele Deus me recompensando, eu pude viver de fato o poder da palavra naquela noite. Eu também pude observar quando eu fui escarnecido por uma pessoa a qual eu havia contado o que havia acontecido comigo, e Deus falou profundamente comigo para não orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa estava muito endemoniada. Aconteceu algo semelhante também quando nós fazíamos culto aqui na garagem, de pessoas que estavam oprimidas porque achavam que Jesus fosse voltar, porque apareceram algumas seitas prenunciando a volta de Cristo, quando na verdade o Evangelho nos deixa muito claro que ninguém sabe o dia e a hora que ele virá, a não ser o Pai que está nos céus. Mas essa seita acabou deixando aquela pessoa completamente confusa, e eu lembrei dessa palavra de Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 22, quando ele fala: não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros, conserva-te, pois, em pureza da vida. E quando eu tive esse conceito, irmãos, depois de ler Mateus 24, quando eu falei que Jesus iria no tempo que o Pai determinasse que assim fosse, ao ler aquela palavra que ninguém sabia, não ser o próprio Pai, aquela pessoa foi pacificada sem sequer eu precisar orar. Ou seja, ali eu tive aquela experiência do sabão que lava, que é a palavra de Deus, que pode purificar a vida daquela pessoa sem necessariamente eu fazer uma oração, sem sequer ter imposto as mãos sobre ela. E é esse poder que Deus quer que a igreja desfrute nesse tempo que precede a vinda do Cristo. Portanto, irmãos, pensem nisso. Para que você possa viver e desfrutar desse poder, você vai ter que mergulhar no Evangelho. Porque é o Espírito Santo que vai convencer, não é você. Mas você tem o papel, a obrigação de ir e pregar o Evangelho. O evangelista João, no capítulo 16, verso 8, ele fala: quando ele, no caso do Espírito Santo, vier, já está aqui na terra, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai fazer essa lavagem espiritual na mente da pessoa. Mas o nosso papel, todavia, é levar a palavra, porque a palavra não volta vazia. Veja que o profeta Isaías falou no capítulo 55, versos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem ela brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Essa palavra já foi experienciada por muitos de nós aqui, quando ao profetizar cura sobre enfermos, quando ao profetizar prosperidade para quem estava desempregado, e muitas vezes não foi falta de emprego, mas foi empresas que acabaram abrindo, e nós não pregamos nenhuma teologia de prosperidade aqui, irmãos, não caímos nesse laço de passar dinheiro, porque isso é doutrina do diabo. Se prostrado me adorares, dar-te-ei todos os reinos dessa terra. Mas o Deus que é Deus do ouro, dono da prata, ele despeja esses tesouros escondidos sem que nós precisemos pedir, porque vosso Pai sabe da sua necessidade. Aí eu pude entender que a pregação não pode ser por força, nem por violência, não pode ser igual abaixo, ela tem que ser pelo Espírito, conforme o profeta Zacarias, do capítulo 4, verso 6, um belo dia dormindo ali em São Paulo, recém-convertido, Deus faz eu acordar na madrugada, começo a ler outras palavras, mas daqui a pouquinho Deus manda ler Zacarias, eu achando que era Dedé, Didi, Mussum, os Trapalhões. Não tinha Zacarias na Bíblia, e eu não sabia, mas eu ouvi a voz do Espírito. Aí eu pude entender que a palavra antecede a Escritura. A Escritura é uma consequência da palavra. Quando você entender esse mistério, você vai discernir o livro Bíblia, você nunca mais vai ficar confundido. E Deus mandou eu ler aquela palavra e eu pude entender isso aqui. Tu vai pregar, tu vai ter que falar do Evangelho, tu vai ter que realmente conhecer, mergulhar, mas não vai ser tu que vai convencer, vai ser o meu Espírito, porque haverá corações de pedra que vão ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Haverá outros que vão ser como a semente boa, que cai num bom caminho e germina. Aqueles que vão ouvir uma vez só e vão se prostrar e vão ser renovados, transformados, e terão suas vidas completamente transformadas, literalmente da noite para o dia, como foi a tua. E haverá aqueles que vão caminhar como religiosos, como fanáticos, dizendo ser crentes porque frequentam, ou porque tomam ceia, ou porque dão um dízimo, mas não terão transformação, porque a soberba, a arrogância não nos permite nessa humilhação conhecer a minha palavra. E Deus mandou dizer tudo isso para vocês hoje, para que vocês entendam que Deus quer se revelar nessa última hora que antecede ao arrebatamento da igreja. Veja quando Jesus foi lavar os pés do apóstolo Pedro, irmãos. Essa palavra é maravilhosa, porque no capítulo 15, verso 3, ele já fala que nós estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado. A palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica. Não precisa fazer descarrego, irmãos. Não precisa fazer despacho.
Não precisa fazer galho de arruda, nem ferradura, nem trancar nada. A palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra nos liberta. Mas nós temos que deixar essa palavra entrar. Temos que deixar ele bater a porta e abrir. Eis que estou à porta e bate. Se você deixar eu entrar, eu vou cear contigo e você vai cear comigo. Você vai comer do pão da vida e nunca mais você vai ter fome. Mas quando você endurece, eu não consigo entrar. E ao falar para o apóstolo Pedro no capítulo 13, versos de 7 a 11, quando Jesus responde: o que eu faço agora, Pedro, tu não vai entender, tu não sabe, só vai entender depois. Porque Pedro falou para ele: nunca lavará os meus pés, Senhor? Respondeu Jesus: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí o Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus falou para ele: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Você já foi lavado nas águas. Você não precisa ficar se batizando toda hora. Você não precisa ficar pedindo perdão toda hora para Deus dos seus pecados que já foram perdoados, a menos que você peque novamente. Você não precisa ficar voltando o tempo inteiro naquela roda de hamster, não entendendo que Deus já te limpou. A única coisa é o que tu anda, é onde tu passa. Os teus pés é que podem se contaminar, mas eles não vão contaminar o teu corpo. Somente os teus pés devem ser limpos. Aqui foi o que Jesus falou metaforicamente para Pedro. Aí ele entendeu aquele mistério de que ele, sendo Deus, estava servindo seu discípulo. Ele deixa uma mensagem muito séria, irmãos, que esse lavar pé significa servir ao próximo. Você que pensa que é alguma coisa, você que acha que por ser pastor tem que ter alguém te servindo, se você realmente é alguém que pastoreia um rebanho que não te pertence, um rebanho que é dele, que ele apenas deixou você encarregado como um mero administrador, como um peregrino aqui na terra, assim como o próprio rebanho, aí você vai ter a humildade de servir as ovelhas de Cristo, entendendo que você faz parte desse rebanho, que você apenas está administrando, que você pode até ter um título como a gente tem aqui, provisório de pastor, mas não somos dignos nem de desatar as alparcas do mestre. Quando Deus deu esse entendimento para Pedro, ele começou a se render. Aí ele foi entendendo no João 1, verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele começou a repetir novamente aquela palavra, entendendo que ele viu a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E ali em Êxodo 25, 8 e 9, e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar. Naquele tempo eu não tinha aquele entendimento. A palavra era através de um santuário, através de um templo. O evangelista João tem essa compreensão, essa revelação de que aquela palavra que um dia habitou no tabernáculo, naquele modus operandi que Deus havia dado para Moisés e para todos aqueles que estavam ali, os levitas e todos mais, aqueles utensílios consagrados, tudo aquilo era uma sombra para aquele que viria de vir, para poder lavar, e através do cumprimento de toda essa lei nós pudéssemos viver debaixo da sua graça, porque nós não poderíamos cumprir toda aquela lei que aquele Deus que viveu no tabernáculo teria se vivesse ainda dessa mesma forma. Por isso que ele veio encarnado no Jesus Cristo. Por isso que através do Espírito Santo de Deus, cujo Consolador está aqui conosco, ou seja, Deus envia Jesus Cristo, ele vem, cumpre o sacrifício, ressuscita, sobe aos céus, está à destra de Deus Pai, aguardando a hora de Deus permitir que ele venha ao toque da trombeta resgatar a sua igreja. Enquanto isso, o Espírito Santo nos ensinando, nos dando sabedoria de instruir aqui essa noite, o que Deus manda dizer à igreja do Senhor é pelo meu Espírito, não é por força que a palavra deve ser pregada, senão vira catequese, senão vira religião, e as pessoas não se voltam para Deus. É quando esses fariseus, esses lobos, estão usando a Bíblia contra o Evangelho, e muitas vezes levando almas para a perdição. Muitos estão se apostatando, muitos que convivem ainda dentro de estabelecimentos religiosos, mas que não sentem mais a graça e a presença de Deus. Por quê? Porque a palavra não é mais ministrada, é apenas uma catequese, é apenas uma doutrina de homens, onde muitas vezes não se vê mais o poder de Deus manifesto. Agora veja a importância da palavra na boca de um servo de Deus. Quando nós buscamos conhecer através do texto de escritura essa palavra e nos aperfeiçoamos nesse conhecimento, veja o que começa a acontecer, irmãos. Como Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então não vem com churumela dizer que eu tenho Deus no coração, Deus me conhece. Se na sua boca você não tem testemunho daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus constantemente tem te falado ao coração e você tem renunciado, você tem refutado, você ainda não tem Jesus como teu Senhor. E o poder da palavra não tem como se aperfeiçoar em ti, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela só vira poder quando você realmente, na sua boca, confessar: não, eu tenho Jesus como meu único Senhor. Então meu manual de instrução vai ser o texto contido
escrito na Bíblia, e nesse texto, aquilo que Jesus dizia está valendo. O resto é história. O resto apenas vai agregar para eu entender aquilo que me levou a Jesus, como uma espécie de aio que vai me conduzir ao Cristo. O que passar disso é só religião, é só teologia. Isso não vai agregar em nada. Então veja a importância da palavra expressada além de ser pensada. Você tem que expressar isso. Deus quer que a palavra seja verbo. Assim como o verbo encarnou, através de Jesus Cristo, ele palmeirou essa terra falando com as pessoas, conversando, sendo testemunho. Tanto que o próprio João fala, eu vi o unigênito encarnado, eu vi. Porque ele falou, ele estava ali. Era o filho da Maria, com o pai adotivo José, eu vi. Então esse testemunho que Deus quer que nós nos tornemos como igreja, só vai acontecer a partir do momento que essa palavra se instalar no nosso coração. Porque senão, irmãos, nós vamos viver tropeçando e não vamos ter testemunho. Veja o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 3, verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Esse processo na vida do crente tem que ser vivido até o fim da vida. Depois que você tem uma experiência com Deus, haverá muitas coisas que você vai querer dizer e não vai poder falar, porque a pessoa não vai entender, vai virar contenda. E o diabo, sabendo da tua santificação, sabendo da tua busca, do teu aprofundamento nas Escrituras, entendendo mais esse Deus, você vai ser sábio, sábia, e não vai tropeçar. Vai ter esse entendimento, vai dominar todo o teu corpo. Olha que tremendo. Quando você domina a sua língua, você domina o corpo inteiro. Quando você cuida daquilo que você fala, irmãos amados, e você não machuca o próximo, porque não vai ajudar, não vai adiantar, você está começando a ter o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. E isso se dá através da palavra. Mateus 15, 18 e 19. Mas as coisas, ou seja, as palavras, que saem da boca, vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Que não é a palavra do pastor Jairo Leandro. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a Escritura, como dizia um pastor nosso aí, né? E está aqui no texto, ó. Vou repetir porque isso aqui é tremendo. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Vai parar aqui para pipopar, o que tu tem que fazer, não sei o que, e fica xingando o cara que tem língua estranha, irmão. O coração está cheio de ódio. Quando você transforma essa raiva e você racionaliza, até a forma de falar muda. Você vai adestrando o teu espírito, você vai olhando a tua carne, você vai mudando. Você vai tendo experiências no sobrenatural, a tua carne fica refém do teu espírito, porque a palavra está implantada no teu coração. E você sabe que é do coração que procedem todas as coisas. Então, eu tenho que vigiar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Pois do coração saem os maus pensamentos, os falsos testemunhos e até as calúnias. Mateus, no capítulo 12, verso 34, olha o que Jesus falou: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Até pessoas que são más fazem coisas boas quando é de seu interesse. Palavras boas saem de canalhas. Palavras boas saem de bandidos. Palavras boas saem de pessoas que não têm nem compromisso com Deus. Mas não é dessa palavra que Deus está falando aqui essa noite. Porque se você não for testemunho, apesar de carregar a palavra de Deus, você será apenas uma mula de Balaão ou uma pedra que está clamando. Não vai ser de fato aquilo que é o testemunho vivo, um Cristo aqui na terra. E Deus quer que nós nos tornemos semelhantes a Ele, para que nós possamos de fato ser igreja, para que essa pessoa venha não apenas por aquela mensagem que você mandou, porque se o teu testemunho não estiver em concordância com aquela mensagem, você não vai ter fruto, aquilo não vai se estabelecer no coração da pessoa, ela não vai dar importância. Ah, como é que ele vive? Ah, vem com essa moral de cueca. Ah, para com essa cachaça. É bem assim a linguagem usada no mundão, né? Já falei assim também. Só para trazer a tua memória como é que funciona o bagulho, né? Você não vai conseguir voltar para o evangelho nunca. Porque esse linguajar faz parte de uma maneira de viver que não foi transformada. Então você não tem testemunho para poder incentivar essa pessoa a dar ouvidos àquilo que sai da tua boca. Por isso que Deus chama aqui raça de víboras. Muitos homens de Deus. É para a igreja essa palavra aqui, irmãos. Não é para ímpio, não. Em Mateus 12, 36 e 37, continua. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Você já percebeu isso? Que tem um livro, tem lá uma câmera tipo Big Brother, quem gosta de ver essa porcaria em televisão, tá ali, ó, gravando tudo que está acontecendo aqui. Haverá um livro chamado Livro das Obras, que tudo que acontece nessa existência durante a eternidade será revisto até o dia do julgamento, até o dia do juízo. Para que isso aconteça, o teu nome terá que estar no livro da vida, irmãos, para que você possa viver nessa eternidade com Jesus. Mas tem esse livro das obras, onde as palavras que estão sendo
ditas aqui na terra. Portanto, cuida como é que você se relaciona com teus irmãos. Cuida como é que você se relaciona com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Você fica espraguejando muitas vezes a tua criação por raiva de comportamentos que pela agressividade tu não vai conseguir mudar a mente deles. Porque essa palavra não tem poder persuasivo de transformação. Ela vai só oprimir e jogar mais para baixo a pessoa. Mas através do teu silêncio e da tua oração, Deus, à distância, pode tratar até com uma pessoa que você nem tem mais contato. Nós somos testemunhas disso, irmãos. Eu tenho visto familiares meus que nem moram mais aqui, que estão em outras cidades, sendo tocados pelo Espírito Santo, muitas vezes desesperador, mas é a forma de Deus trabalhar, porque as pessoas procuraram esse meio. Deus tem o seu jeito de trabalhar, Ele quer que nós nos salvemos, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele não vai admitir que o diabo nos ceife. E por esse amor pelo sangue da cruz, esse amor que não tem barganha, esse amor que não tem como negociar, porque já foi pago na cruz, o escrito de dívida que nos colocava nas mãos do diabo foi destruído. Ele vai até o fim, ainda que a nossa carne tenha que ser esmagada, para que nossa alma seja salva. Glórias a Deus, irmãos. Veja, o escritor de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 10, verso 11, nos diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Toda vez que você parte para a violência, em qualquer tipo de relação, a palavra já não tem eficácia na tua boca. Você sai da justiça de Deus e passa a ser um cara passional, um cara meramente emocional. Portanto, irmãos, olha que Provérbios 4:23 nos diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É do seu coração que procedem as saídas. Quando aquele cara vai fazer alguma coisa boa ou má, ele pensa, ele planeja antes no seu coração. Antes de você abrir a boca de falar alguma coisa, se você fala aquilo que o coração está cheio, é porque o seu coração já foi municiado de maus pensamentos ou bons pensamentos. Portanto, aqui que está o centro das tuas emoções, as quais Deus quer tratar essa noite, para que a palavra seja viva e eficaz. Cuidado com o perigo de verbalizar o que você pensa. Pensa antes de falar. Como a minha amada pastora fala, como é que é, amor? Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Como eu tenho feito isso? Tem horas que é tanta estupidez que a gente vê ao nosso lado, que a gente quer botar pra fora. E eu fiz uma opção. Eu resolvi não ter mais razão. Eu falei pros pastores hoje: eu não quero mais ter razão em nada. Eu não tenho razão em mais nada. Tu tá sempre certo agora. Tu é que tá me julgando. Mas eu não troco nada pela paz que Deus me deu. Paz de Cristo. Nem homem, nem diabo vai me tirar mais. Ou você vive esse evangelho, ou você morre sem o evangelho. Porque só o evangelho é vida. E Deus continua falando aqui essa noite, irmãos. Ele continua pedindo que nós tenhamos cuidado. E a primeira carta a João, no capítulo 1, verso 1 e 5, ele insiste. João estava apaixonado por Jesus, irmãos, porque ele contemplou a glória, a graça de Deus na sua presença. Por isso que ele é o profeta do amor, o apóstolo do amor. Olha o que ele diz nesse primeiro capítulo da sua carta, no capítulo 1, verso de 1 a 5. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Ele repete o que ele falou no Evangelho. O que contemplamos e as nossas mãos ao palpar. Imagina ele tocando no Cristo vivo aqui na terra. Que inveja santa do João. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. João está contando. Eu estou contando para vocês o que eu vi e ouvi. Não é cascata, não é conversa fiada. Eu toquei no verbo da vida encarnado. Ele é a própria essência. Ele é aquilo que antes de nós existirmos ele já era. Ele sempre foi. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e fim. João estava fascinado nesse texto, cheio de amor, aquela embriaguez espiritual. Só quem tem um encontro com Deus é indizível isso aqui, irmãos, que João descreve nesse texto aqui. Nós vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ou seja, nós que não vimos e não ouvimos, pelo testemunho do apóstolo, nós possamos ter comunhão como igreja. Por isso que Jesus falou para Tomé, quando Tomé tocou nele, ele falou: meu Senhor e meu Deus. Tomé, tu é bem-aventurado porque tu creu, mas bem mais aventurados são aqueles muitos que, mesmo não tendo me visto, creram em mim. E por isso que eu me incluo nisso, irmãos. É por isso que eu não largo esse Cristo de maneira nenhuma. É por isso que eu me entreguei para ele de corpo, alma e espírito, para que ele faça de mim o que ele quiser. Eu sou um vaso nas mãos dele. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que a comunhão não é só com o Filho, é com o Pai, é com o Filho, com o Espírito Santo, que com gemidos inexprimíveis leva nossas orações, nossas petições ao Pai. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Eu acho tremenda essa palavra, porque, irmãos, eu não tinha nem me atido a esse texto.
E toda vez que eu encerro o momento da palavra, eu falo, esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia tal, tal, tal. E aqui eu me inspiro em João, irmãos, que coisa maravilhosa. Esta foi a mensagem que do próprio Jesus Cristo eu ouvi, que eu estou transmitindo a vocês, que Deus é luz e que Ele não há treva alguma. E o Tiago também, nesse mesmo espírito, ele escreve no capítulo 1, verso 17, tudo de bom que recebemos, ou seja, toda boa dádiva, e tudo que é perfeito, ou seja, todo dom perfeito que vem de Deus, vem do céu, vem do alto, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Se Deus mudasse, ele viria treva. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus, ele é absoluto, ele não vai mudar nunca. Nós podemos mudar, mas ele não. Nós podemos ser infiéis. Ele toda a vida, ele não pode negar sua natureza. Ele permanece fiel. Então para de conversa fiada de dizer, não dá mais tempo, pastor, já fiz muita burrada. Não, agora é tarde. Não dá mais para voltar para Deus. Eu fiz tanta coisa errada. Deixa de ser bobo, deixa de ser boba, irmão, irmã. Sempre há tempo para que você se arrependa, porque Deus é imutável. Ele não tem como mudar, ele não pode negar sua própria natureza. Você tem que se colocar debaixo dessa graça de Deus para você viver essa experiência que cada um de nós aqui viveu, irmãos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 a 17, nos diz o texto, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, ou seja, o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não somos falsificadores. Nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. O apóstolo Paulo escreveu isso. Antes, falamos em Cristo, diante de Deus e com sinceridade, como homens enviados por Deus. É por isso que o cordão não tem muita gente caminhando junto. Porque para os poucos que estão à nossa volta, é o perfume de Cristo essa palavra. Mas para a maioria, irmãos, é catinga, é fedor, é carniça. A palavra não senta no ouvido, dá até cheiro ruim, não quer nem ouvir. Esses caras de novo com a saladainha deles. Isso enche o saco. Toda quarta-feira, a cada 15 dias. Para eles é cheiro de morte para morte. Mas para nós que somos salvos, é cheiro de vida para vida. Por isso que o Marcos fala no capítulo 13, verso 31, o céu e a terra podem até passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. E eu encerro aqui nessa noite, uma palavra pesada sim, mas eu tenho que encerrar com ela, que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 13. Todo aquele que despreza a palavra, ou seja, o bom conselho, ele traz sobre si condenação, destruição. Mas o que teme o mandamento, o que observa as Escrituras, a palavra de Deus e a pratica, esse será recompensado. A palavra de Deus, irmãos, ela não é só uma informação. O livro Bíblia contém um texto dentro dele chamado Escritura. E é examinando as Escrituras que você começa a discernir a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui para te ajudar, não por força. Porque a própria palavra ensina que quem vai te convencer não somos nós. Somos meros informantes. Somos apenas aqueles que vão te ajudar a compreender aquilo que a tua mente, o teu psique não entendeu. Mas vai te ajudar a partir do momento que você abrir seu coração. Assim como alguns irmãos que têm dificuldade de ler, alguns não sabem nem ler, mas só pelo ouvir podem se tornar verdadeiros pregadores, mestres na palavra. Porque Deus não está escolhendo PhD em teologia. Deus está escolhendo nesta última hora pessoas sinceras na presença dele, que queiram verdadeiramente fazer a sua vontade e não apenas ficar rezando o Pai Nosso, mas viver a prática daquilo que ele diz, que seja feita a tua vontade nessa terra como no céu, que a tua palavra seja rema, ou seja, que ela seja materializada na minha vida para que eu possa desfrutar o melhor dessa terra, para que assim eu possa ser testemunho vivo de que tu verdadeiramente vive, está às vésperas de buscar a noiva do Cordeiro. Esta é a mensagem, é a maravilhosa, dura palavra de Deus, porém necessária para que você abra o coração e seja salvo, meu irmão, minha irmã, neste dia 15 de março do ano de 2023, na reunião do Cordão.